Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Vou falar hoje de Atlético Mineiro 0, Flamengo 1, pelo segundo jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. Infelizmente, vencemos o jogo, mas nas disputas de pênaltis fomos infelizes e fomos eliminados. Antes de falar especificamente da disputa de pênaltis, gostaria de falar do jogo. Acho que foi um dos melhores jogos que o Flamengo fez desde a volta da parada para a Copa do Mundo, desde que o Flamengo venceu o São Paulo por 2-0 no retorno aí dos jogos pós-Copa do Mundo de clubes. Felipe Luiz entrou com um ataque, formado por Plata, o Alacian, Pedro e Cebolinha. O Alacian, Plata e Cebolinha, jogadores de velocidade de movimentação. Isso aí tem muito a ver com a forma que o Atlético marca, O Atlético marca de forma individual os atacantes e os meias adversários. Então você entrar com um time que tem mobilidade, confunde a marcação, fica mais fácil de você sair dessa marcação individual. O Flamengo, como sempre, já é a sua forma de jogar. Controla o jogo, toca a bola, posse de bola, consegue envolver o Atlético. E nesse jogo, uma coisa que estava faltando nos últimos jogos, o Flamengo teve a posse de bola e criou chances de fazer gols. Pelo que eu me lembro aqui agora, no primeiro tempo, o Pedro teve duas chances, um chute de fora da área que passou muito perto. Depois, nos acréscimos já do primeiro tempo, uma bola que sobrou para ele, de um cruzamento para a área. Ele virou sozinho, mas infelizmente pegou de canhota, pegou mal na bola, foi uma boa chance. Lembro também de uma bola em velocidade do Plata, pela ponta direita, que ele finaliza bem, a bola bate na pontinha da chuteira do adversário, resvala na trave ainda. E outras situações também que o Flamengo criou, que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Então, ponto positivo. Outro ponto positivo, principalmente no primeiro tempo, o Flamengo tentou sair jogando e conseguiu. O Flamengo é um time de toque de bola, conseguia fazer essa bola chegar com qualidade na frente. Outro ponto positivo, individualmente, os nossos atacantes estavam bem. O Plata conseguiu boas jogadas, o Cebolinha, que inclusive fez um golaço também, participou, mas pelas jogadas, conseguiu boas jogadas ali pela ponta esquerda. O Pedro teve um papel importantíssimo no jogo, e já vou entrar nesse assunto, especificamente do Pedro, dessa marcação individual do Atlético Mineiro, e do que eu falei na análise do jogo no Maracanã, que o Flamengo perdeu de 1-0, mas eu falei uma coisa que aconteceu nesse jogo no campo do Atlético, que inclusive foi o gol do Flamengo. Eu analisei lá e aconteceu nesse jogo, que quando você tem marcação individual, é importante ou você ter um individual muito bom, um mano a mano, ganhar no mano a mano, ou fazer movimentações. O que o Felipe Luiz fez? Já tinha feito no Maracanã, mas dessa vez teve mais tempo para treinar, já sabendo que o Atlético iria marcar de forma individual. O Pedro, toda bola que o Flamengo tinha, o Pedro não ficava preso lá no meio da área do Atlético. Ele vinha até o meio de campo, até a intermediária, deixando muitas vezes o Plata e o Cebolinha mais avançados. Qual é a ideia disso? Com o Pedro subindo até a intermediária, o marcador dele acompanharia. Então, um zagueiro deixaria sua zona de marcação lá da área e subiria para marcar o Pedro. Com isso, ia abrir um buraco na defesa, aonde os atacantes, no caso, o Plata e o Cebolinha e o Alacian, poderiam entrar por ali, criando uma dúvida na defesa do Atlético Mineiro. E o gol do Flamengo, que para mim
é o gol mais bonito do Flamengo até agora no ano, é um golaço, né? Tem a parte que nitidamente foi trabalhada, foi treinada, a parte tática, e tem o que sempre vai definir uma partida, que é a habilidade, a capacidade técnica individual do jogador resolver o jogo. Então, no gol do Flamengo, se a gente lembrar aqui, o Pedro está próximo à linha de meio de campo, mais para o lado direito do nosso ataque. O Plata está mais aberto, certo? Então, a bola bate no Pedro, o Plata toca no Pedro, o Pedro segura, devolve no Plata. Aí o Flamengo já ganha, já sai dessa marcação individual e abre espaço na defesa do Atlético. Como eu disse, o zagueiro acompanha o Pedro, abre espaço. Então a linha de 4 do Atlético virou linha de 3 já. E o Plata, o Pedro fazendo essa parede, fazendo um pivô pro Plata, e o Plata tocando rápido já no Alacian, já tira também, já deixa para trás também a marcação individual dele. Então o Pedro faz o primeiro pivô, devolve no Plata, o Plata adianta bem a bola, toca no Alacian, que faz outro pivô, devolve na frente, aí o Plata já deixou toda essa marcação individual, a dele, a do Pedro e a do Alacian para trás. Então ele ficou com o campo aberto, uma jogadaça do Plata, carrega a bola, tem a inteligência de tocar nas costas do zagueiro do Atlético, que sai para fazer a cobertura. Eu vou deixar o link do gol na descrição aqui do episódio, quem quiser ver vai conseguir perceber isso. O Cebolinha faz a diagonal, perfeito. Só que, para mim, um grande detalhe é o passe do Plata, ele segura um pouquinho. Se ele toca direto, esse jogador do Atlético que sai para fazer a cobertura e interceptar a bola. Então ele segura e toca nas costas desse marcador do Atlético. O Cebolinha recebe a bola em ótimas condições, tira o marcador, né? Deixa o marcador no chão e dá um toque de muita categoria para o Flamengo fazer 1-0, o que já era justo, visto que o Flamengo, desde o primeiro minuto do primeiro tempo, buscou fazer o gol. Então o Flamengo abre o marcador numa jogada muito bacana do Flamengo, né? Fica nítido a parte tática, fica nítido que os jogadores executam bem a ideia tática e, o que eu sempre digo, um individual resolvendo, né? É aquela frase que muito se usa hoje em dia no futebol, a parte tática bem feita, bem treinada, vai facilitar que o jogador resolva individualmente, na habilidade. Então, foi o que aconteceu, né? Flamengo continua melhor do que o Atlético no jogo, obviamente, óbvio, que o Atlético Mineiro também ataca a gente, que é um bom time, né? Só que os ataques do Atlético a gente consegue se defender bem, né? E termina assim o primeiro tempo, o Flamengo jogando melhor do que o Atlético, mais posse de bola e conseguindo criar chances para fazer o gol. O Atlético também atacando a gente, mas em menor quantidade, visto que não seria diferente, que um time treinado pelo Cuca, com a vantagem de 1-0, ia ficar na retranca, né? Não teria coragem para atacar o adversário. No segundo tempo, eu acho que o Flamengo falha em alguns momentos, quando tenta ficar fazendo ligação direta, toda hora tentando sair com bola longa, a bola batia, voltava, obviamente, quando você fica menos tempo com a bola, automaticamente o adversário vai criar mais chances de gols. Se o adversário está mais tempo com a bola, obviamente ele vai ter mais oportunidades de gols, né? Tem a bola na trave do Scarpa, tem uma bola cruzada que o Rossi defende, o Hulk finaliza de letra e o Rossi defende de novo. Pelo que eu me lembro aqui, foram os lances mais perigosos do Atlético. Então, em determinados momentos do segundo tempo, eu senti falta do Flamengo botar a bola no chão e sair jogando. O nosso estilo de jogo, a gente é treinado para isso. Claro
que a bola longa também é importante, né? Em determinados momentos você tentar uma bola longa faz parte do jogo. Agora o Flamengo ficou tentando com uma certa frequência essa bola longa, batia e voltava, principalmente depois que o Pedro sai, né? Que o Pedro é excelente para segurar essa bola longa, trabalhar, conseguiu fazer isso algumas vezes no primeiro tempo. Falando aqui das substituições já, né? Que o Pedro sai o Cebolinha, fez um ótimo jogo. A gente nunca sabe, né, se o Cebolinha vai manter esse nível de atuação, o problema é esse. A gente, infelizmente, o Cebolinha não mantém, espero, né, que ele saia bem desse jogo, confiante, para nos ajudar o resto da temporada, que é um jogador importantíssimo, desde que jogue bem, que foi o que aconteceu ontem. Então sai o Pedro, sai o Cebolinha, né? Entra a Arrascaeta, entra o Saúl e sai o Plata e entra o Lino. Então entra Lino, a Arrascaeta e o Saúl, né? Ótimos jogadores para a saída de Pedro, Cebolinha e Plata, que correram muito e se dedicaram. Eu queria destacar aqui a participação do Pedro sem a bola, né? Que foi motivo de polêmica, mas já superada. Acho que ele se dedicou, marcou sem a bola. Então, tranquilo. Tá faltando ele fazer o golzinho dele, voltar a fazer gols, mas acho que foi uma boa partida do Pedro. Então, com a entrada do Lino, a gente mantém a qualidade ali que o Cebolinha estava tendo no primeiro tempo. O Arrascaeta, aquele jogador para dar o passe decisivo, para fazer a bola chegar na frente. E o Saúl, para também melhorar o nosso passe. Quando faz as substituições, eu sinto toda vez que substitui, independente de quem entra ou sai do Flamengo, a gente demora um pouquinho para voltar a ter a posse de bola, sabe? Eu percebo isso. Então, quando entra esses 3 jogadores, a gente tenta ficar dando bola longa, como eu já disse, e não tinha ninguém para segurar essa bola na frente, né? Então, nesse momento aí, o Atlético teve alguns ataques. Mas aí o Flamengo se acalma, volta a botar a bola no chão, o Atlético passa a atacar mais, porque estava perdendo dentro de casa, né? E algumas bolas passam a sobrar mais para a gente no meio de campo, no pé do Arrascaeta, no pé do Saúl. A gente tenta acelerar o jogo, o Wallace com as substituições passa a jogar de centroavante, mais centralizado, o Lino pela esquerda, o Saúl fazendo ali aquela função de falso ponta direita e o Arrascaeta flutuando ali pela intermediária, pelo meio de campo. É um bom time, né? Até mesmo porque os que estavam jogando não conseguiriam manter a forma física até o final. E o Flamengo cria também chances. Eu lembro aqui tem um chute do Arrascaeta que desvia no zagueiro, o Lino consegue algumas oportunidades, mas o jogo vai para os pênaltis, né? O Flamengo tentou, na minha opinião, criou mais chances reais, mais chances claras de fazer o gol do que o Atlético. O Atlético, principalmente no segundo tempo, atacou mais porque o Flamengo, por 2 motivos. O Flamengo tentou mais bolas longas, sem sair tocando, e o Flamengo também, em alguns momentos, errou alguns passes, não tanto quanto nos últimos jogos, mas errou alguns passes que possibilitavam ao Atlético atacar a gente, né? Mas, no fim das contas, acho que é um defeito nosso. A gente faz 1-0 e não é suficiente para se classificar. Eu estava olhando aqui, desde que a gente voltou da parada da Copa do Mundo, foram 7 jogos. Desses 7 jogos, a gente só fez 2 gols em 2 jogos, contra o São Paulo e contra o Red Bull Bragantino, sabe? Então, o que eu estou querendo falar? A gente joga bem, vence por 1-0. 1-0 é perigoso. Você pode tomar um gol de bola parada, pode tomar um gol besta que o cara chuta e desvia, pode tomar um gol de contra-ataque, sei lá. Então tá faltando pra gente, quando a gente domina, o Flamengo domina o adversário a maior parte do tempo. No jogo de ontem, nós criamos chances para fazer o segundo gol.
Não criamos um caminhão de chances claras, mas criamos umas 3 ali. Se capricha mais um pouquinho, dava para ter feito o segundo gol. Se o Flamengo faz o segundo gol, matava, né? O psicológico do Atlético ia embora, aquela torcida ridícula deles ia ficar, né? Ia começar a vaiar, a xingar, eles iam sentir. Só que o Flamengo não mata o jogo e vai para os pênaltis, né? Sobre os pênaltis, obviamente que quando acabou o jogo, eu aqui nos grupos de WhatsApp aqui, xinguei o Wallace Ian, xinguei o Felipe Luiz, óbvio, né? No calor do jogo. Como é que bota o jogador mais inexperiente do elenco para bater o último pênalti, né? Aí xinguei o Wallace Ian, Felipe Luiz, pelo amor de Deus, com mais calma hoje, né? Ouvindo as entrevistas do Felipe Luiz, dos jogadores, e com calma. Disputa de pênalti, quem perde sempre vai ter um vilão, sempre. A gente também esquece que o Lino perdeu o pênalti. Se o Lino faz o gol, o Atlético tinha acabado de perder um pênalti. Se o Samuel Lino faz aquele gol, a gente ficaria mais tranquilo. Abriria 4-2, né? Na série de pênaltis. Só que não aconteceu. Infelizmente, o Samuel Lino errou. O Atlético fez o gol deles e o Wallace Ian isolou, né? Deu uma bicuda para fora. Aí se critica a escolha do treinador, opções para bater o pênalti. Ayrton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela. O Léo Pereira tomou uma porrada do Hulk, que inclusive deveria ter sido expulso, o Hulk. Todo mundo lembra, né? Entrou no meio da canela, no tornozelo dele, por cima da bola. O juiz nem deu amarelo. Enquanto que no lance lá do Flamengo pisou no pé do cara, amarelo. Mas enfim, né? Desses aí, quem bate pênalti bem é o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas bate pênalti bem. Só que a gente não sabe lá na hora. O Wallace Ian estava confiante, né? Hoje em dia, não tem mais que definir os 5 batedores antes, passar para o juiz, não. Pode escolher ali na hora. Então, assim, depois que a merda acontece, falar é mais fácil, certo? Critico, sim, a escolha de deixar o Wallace Ian bater por último, mas a gente não sabe o que aconteceu. De repente, cara, você tá lá, o garoto fala, ó, eu tô confiante, vai bater, eu posso bater o último pênalti, ou então vai escolhendo na hora, sabe? Assim, hoje em dia é assim que funciona. Poderia ter deixado o Wallace Ian bater o segundo pênalti depois do Arrascaeta? Poderia. E se ele perde? Da mesma forma que perdeu o último. Ele perde o segundo, todo mundo faz, ia perder, culpa do Wallace Ian. E se ele faz o gol e a gente classifica com o gol do Wallace Ian? Hoje a gente estaria, né? Pô, o Wallace Ian é foda, o moleque é marrento mesmo, resolve, personalidade. Aí como ele perdeu, mas eu tô vendo assim muito pouco disso, certo? Eu vi muito ontem. Ontem, até eu mesmo, tava puto, xingando. Hoje, com mais calma, tenho uma visão um pouco diferente dessa questão de disputa de pênaltis, né? Então, assim, a minha ressalva ao Wallace Ian é deixar de ser essa marra, assim. Às vezes me parece que tá virando um personagem, certo? Essa provocação, tudo no Flamengo é potencializado por 45 milhões de torcedores. Então ele começou entrando bem, o Wallace Ian começou a entrar bem, começou a discutir ali com o adversário e tal, provocar, a rebater os adversários. A torcida, eu gostei, achei legal, só que é muito novo para bancar isso, sabe? Então, assim, botar a cabeça no lugar, personalidade é fundamental para qualquer profissão na vida. Para jogar futebol tem que ter personalidade, tem que ter confiança,
mas abaixar um pouquinho a bola, sabe? Quem pode bancar aqui, vou entrar, vou arrebentar, peitar o adversário é Romário, esses caras. O Wallace tá muito, muito longe disso. Então, que sirva de aprendizado. Baixar a bola, continuar jogando com confiança e tal, mas menos, sabe? Menos, provocar menos o adversário e focar mais no jogo. Inclusive o Wallace, não digo perde, né? Porque foi muito rápido o lance e tal, mas tem uma bola que sobra para ele, que o Flamengo chega muito bem na área. Se ele, né, pega na cabeça, se ele cabeceia com mais convicção, ou se a bola vai um pouco menos rápida, o Flamengo faria o gol, né? Mas perdeu, entre aspas, um gol debaixo da linha praticamente. Faltou também um pouco de sorte ali, da bola bater mais em cheio na cabeça dele. Mas enfim, mais uma oportunidade que eu tinha até esquecido, mais uma oportunidade clara ali que o Flamengo não conseguiu fazer o gol. Então, no fim das contas, fomos eliminados na Copa do Brasil. Aquele gol no Maracanã também atrapalhou demais. Entregamos um gol para o Atlético Mineiro, o Léo Pereira, né? Mas o se faz parte do jogo. Se o Léo Pereira não entrega aquele gol, a gente classificava? Classificava. Se o Wallace, né, faz esse gol de cabeça, a gente classificava com 2-0? Classificava. Se a bola do jogador do Atlético não bate no travessão, vai um pouquinho mais baixo e entra, ficaria mais difícil? Ficaria. Então, o se é o imponderável do jogo. Mas fomos eliminados na Copa do Brasil, vencemos mais um jogo na casa do Atlético Mineiro, sabe? Fizemos um bom jogo a maior parte do tempo, foi um bom jogo do Flamengo. Então, assim, perdemos nos pênaltis que faltou competência para dois jogadores, o Samuel Lino e o Wallace. Mas não é para ter caça às bruxas, queimar esses dois jogadores, pelo contrário, os caras têm muito para ajudar o Flamengo. A eliminação nunca é boa, nunca. Tô feliz que o Flamengo saiu da Copa do Brasil, agora vai ter data livre para descansar o time. Eu acho isso péssimo, esse argumento, sabe? Fomos eliminados, não é motivo para ter crise, não vai ganhar tudo. As principais competições, Brasileirão e Libertadores, o Brasileirão, na minha modesta opinião, passa a se tornar uma obrigação. Sábado, 6h30 contra o Mirassol, no Maracanã, é para o Flamengo ganhar e ganhar bem, dominar o jogo todo, não dar chance para o adversário, se possível, fazer mais de um gol para a gente não passar sufoco, que sirva de aprendizagem para a Libertadores. Vamos pegar o Internacional no Maracanã, o primeiro jogo. Então, fez 1-0, continua jogando bem para fazer o segundo, tentar fazer o terceiro, para não se complicar no jogo da volta. Então, aprendizados. Disputa de pênalti, né? Vamos deixar o Wallace, se ele tiver que bater, que ele bata um dos primeiros pênaltis, para tirar o peso das costas do moleque. Aprendizados, certo? Mas assim, longe de terra arrasada essa eliminação. Acho que a maioria dos flamenguistas está com esse pensamento de que foi uma merda perder nos pênaltis. Nos pênaltis é horrível perder, né? Mas dos males o menor. Temos agora, somos líderes do Brasileirão com um jogo a menos. O Palmeiras, que na minha opinião é o nosso maior adversário aí no Brasileirão, está no momento de turbulência. A torcida dele está enxergando a merda que é o Abel Ferreira. Na Libertadores, vai começar agora tudo do zero, sabe? Oitavas de finais. Flamengo está com um time reforçado, tem um Carrascal para entrar. Tomara que ele encaixe bem no time. Então vamos com calma, porém cobrando. Essa eliminação de ontem, certo? Serviu para a obrigação de ganhar o Brasileirão, coisa que a gente não ganha há algum tempo. Só para terminar, quem é supersticioso, assim, não é supersticioso, mas uma coincidência. Em 2019, 2020, o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil cedo. Foi campeão brasileiro. Nos outros anos,
chegou até a semifinal ou final da Copa do Brasil e não ganhou o Brasileirão. Então, seguindo a lógica, esse ano fomos eliminados nos pênaltis, mas fomos eliminados, seremos campeões brasileiros. Beleza, galera? Saudações rubro-negra, abraço, até a próxima.